Fala brasileiros, professor Andy falando. Agora a gente vai continuar com o panorama de funções do primeiro e segundo grau, dando mais enfoque nesse momento nas funções do segundo grau, tá bom? Então vamos lembrar que toda função do segundo grau ela vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Ela é chamada exatamente do segundo grau porque o maior expoente é 2, e a gente começa observando o coeficiente A, o coeficiente do termo do segundo grau. Se esse A for positivo, filho, a concavidade fica voltada para cima, tá? Sempre que eu olho o número na frente do x ao quadrado, né? Olho o coeficiente do segundo grau. Se ele for positivo, maior que zero, a concavidade para cima, e se for negativo, a concavidade fica voltada para baixo. Eu costumo dizer que se o A for positivo, a parábola está sorrindo. E se o A for negativo, a parábola está chorando, fazendo um biquinho, certo? Então isso é importante para a gente identificar já só de bater o olho na função qual é o tipo de gráfico que vai ser construído. Outra coisa importante é o C. Eu olho o C porque a constante, o último termo, o termo independente, é o lugar onde a função intersecta o eixo Y, tá bom? Então olhando no C, o valor do C é exatamente onde ela vai cortar o eixo Y. Então aqui eu já tenho duas informações que me ajudam muito na construção do gráfico dessa função. Então tem aqui uma função de segundo grau qualquer, ó, e tem o gráfico. O oposto também pode ser feito. Só de ver o gráfico da função eu já tenho algumas informações. Por exemplo, estou vendo que essa função aqui, a parábola está voltada para cima, ela está sorrindo, né? Sorrisão aberto aí. E aí eu sei que o A é positivo. Sei que a função corta o eixo Y aqui no menos 2, então eu sei que o valor do C é menos 2. Tá? Então sei que o C é menos 2, falta achar o valor do B, por exemplo. Aqui, o B a gente aprendeu aí no bimestre passado que é a soma das raízes. Como ela corta aqui no menos 2 e no 1, quando eu faço a soma, né, menos 2 mais 1 dá menos 1, quer dizer que o B aqui, se o A for 1, o B vale menos 1. Né? Então aqui eu já consigo estabelecer a função, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2. Né? Que também, o C também pode ser obtido pelo produto das raízes, menos 2 vezes 1 também dá menos 2, só para confirmar aqui os dois valores. Tá? Então aqui são coisas, dicas importantes que a gente estudou já no decorrer da nossa trajetória escolar, que hoje devem e podem e devem ser utilizadas. Esboce o gráfico e faça o estudo do sinal das funções. Letra A. Fx é igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. E a letra B, que é x ao quadrado menos... f de x é igual a menos x ao quadrado mais 16. Vamos começar aqui pela letra A. Então temos aqui a função, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4, eu já sei que a função corta o eixo y no 4, no ponto 0 menos 4, né? Esse é um ponto importante para a gente. E a soma, que vai ser menos b sobre a, como b é menos 5, vai ficar 5 positivo, né? Menos da relação, menos o número. Então tem que pensar em dois números que somados vai dar 5 e que multiplicados vai dar 4, que é exatamente o c sobre a. Tá? Vou deixar aqui no link a descrição da aula lá da relação de Girardi também. Pensa aí comigo, filho. Dois números que somados vai dar 5 e multiplicados vai dar 4. Então eu começo pelo produto e eu penso rapidamente que 4 vezes 1 vai dar 4 e 4, aqui é a soma, 4 mais 1 vai dar 5. Né? Então quer dizer que a soma está dando 5 e o produto está dando 4. Eu achei exatamente as raízes, que vai ser 4 e 0, a primeira raiz, e a outra raiz é 1 e 0. Quer dizer que ela vai cortar o eixo x no 4 e cortar o eixo x também no número 1. Né? Vamos ao GeoGebra para a gente poder ver melhor esse gráfico aqui. Então a primeira coisa é achar o ponto que intersecta o eixo y, né? O ponto da constante, chamei de P aqui. Eu sei que a função vai cortar o eixo y no 4. Vou localizar aqui a primeira raiz, que é 4 e 1. Aqui eu chamei de x1. A segunda raiz, que é vai cortar o eixo x no 1. Então está aqui as duas raízes e o lugar onde ela corta o eixo y. É óbvio que como A é positivo, a parábola vai ficar voltada para cima. Não tem como traçar uma parábola diferente disso. Então aqui é a nossa parábola, certo? Voltada para cima, sorrindo. Lembra x1 e x2 aqui. Claro que se eu fizesse a fórmula de Bhaskara, os valores seriam iguais, né? 1 e 4 também. Onde a função cortaria o eixo x.
Um ponto que está faltando aqui, talvez você esteja sentindo falta, é o vértice da parábola. O vértice da parábola que vai ter um número aqui entre 2 e 3, dá para analisar pelo gráfico, e aqui um valor pouco menor do que menos 2, né? Que é o que a gente vai falar na próxima aula. Tá bom, brasileiros? Então, voltando aqui para a nossa projeção, a próxima função seria x ao quadrado menos x ao quadrado mais 16. Já observa que como a é negativo, essa parábola que o a é negativo, eu já sei que a parábola vai ficar voltada para baixo, vai ficar triste, né? Porque o coeficiente do x ao quadrado é negativo. E eu sei que a função vai cortar o eixo y no 16. Tá? Já tem aqui cortadinho no eixo, onde vai cortar o eixo y. Em vez de fazer soma em produto ou Bhaskara, essa função aqui, como é incompleta, eu prefiro resolver igualando a zero. Quando é igual a zero aqui, ó, eu passo o x ao quadrado que está negativo para o lado de lá positivo. Vou passar agora esse ao quadrado para o outro lado como raiz quadrada. E esse, você já sabe que a raiz quadrada é 16, pode ser o mais 4 ou menos 4. Quer dizer que essa função vai cortar o eixo x no 4 e no menos 4. Tá ok? Então não vou nem usar o GeoGebra aqui, porque esse gráfico vai ficar bem fácil de fazer, ó. Eixo x e eixo y, eu localizo aqui os valores, o 4 positivo, que é o x1, o 4 negativo, que é o y1, e vou localizar lá o 16 positivo. Então eu tenho aqui alguns pontos da minha parábola, que eu vou traçar até de amarelo aqui para ficar diferente. Então a parábola vai ficar mais ou menos assim. Claro que o meu GeoGebra vai ficar muito melhor. Ó, observa que aqui eu já tenho o vértice identificado, né? O vértice coincidiu com o lugar onde a função corta o eixo y. Isso sempre vai acontecer quando a função não tiver o valor do b, né? O b aqui vale zero, que é o termo do primeiro grau. Então, de forma fácil, a gente construiu aqui os dois gráficos, que já é um começo importante para a gente aqui, tá? Faltou analisar aqui quando que a função assume valores positivos e negativos, que é fazer o estudo do sinal. Você consegue fazer isso rapidamente, facilmente aqui, ó, analisando que quando a função está acima do eixo x, ela é positiva. Então a função é positiva aqui entre menos 4 e 4. Depois do 4 a função é negativa, quando x é maior que 4 a função é negativa, porque ela está abaixo do eixo x. E a função é negativa antes do menos 4, quando x é menor do que menos 4. Então esse é o estudo do sinal e a gente finaliza. Importante falar também aqui sobre os pontos máximos e mínimos, né? Entenda que ponto máximo e mínimo eu estou falando do vértice da parábola. Quando o A é positivo, parábola voltada para cima, o vértice da parábola vai representar o ponto mínimo, ou seja, o ponto mais baixo da função. Quando o A é negativo, como foi no exemplo B ali, que a parábola voltada para baixo, ela é triste, o vértice da parábola vai representar o ponto máximo, o ponto mais alto da nossa parábola. Tá bom? E como que eu calculo esse vértice da parábola? Eu calculo esse vértice da parábola localizando o que a gente chamava lá de xv e yv. Quer dizer, o x do vértice e y do vértice. O x do vértice eu posso usar a formulinha aqui, que é menos b dividido por 2a. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Ó, xv, yv bem destacado. Anota isso no caderno, dá um print nessa tela que vai usar isso nos exercícios. Adiante. Uma empresa produz certo tipo de peça que tem seu custo definido pela função, ó, 2x ao quadrado menos 40x mais 2.000. Então essa é uma função do segundo grau, portanto eu já sei que vai ser uma parábola voltada para cima, né, porque o A é positivo e ela vai cortar o eixo y lá no 2.000, que é o valor da constante aqui. Então a quantidade de peças que deve produzir para que o custo seja mínimo. Então, observa que eu vou até grifar informações aqui, ele quer achar o valor mínimo. Eu já sabia que era valor mínimo porque a parábola está voltada para cima, né? Valor mínimo. Ele quer achar o vértice da parábola. Como que eu vou fazer isso? Usando a fórmula do xv. Então, o xv é menos b dividido por 2a. Então, vai ficar menos o menos 40, né? Que é o valor do b aqui, ó. Certo? Lembra que aqui é o a, o b e o c. Dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, fazendo menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 dá 4, 40 dividido por 4 dá 10. Portanto, aqui, a quantidade de peças produzidas é 10. Ele tem que produzir 10 peças, aí ele vai ter o custo mínimo de produção. E aqui acaba esse exercício. Um exercício que aparentemente era difícil, mas na verdade é muito fácil.
E se você quiser saber qual é o valor desse custo mínimo, né, qual em dinheiro, eu posso substituir o valor do 10 no lugar do x da função, e substituir, vou achar que o custo dessa produção vai ser de R$ 1.800. Né? Tá ok, brasileiros? É isso. Mais um exemplo para a gente aqui, ó. A tabela abaixo ela traz a proporcionalidade direta entre a grandeza y e o quadrado de x. Então, se na aula anterior a gente falou de proporcionalidade direta, sendo função do primeiro grau, agora eu estou falando de proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra, ou seja, a função do segundo grau. Então, a função que pode ser escrita a partir dos dados dessa tabela é, como eu sei que é o quadrado, eu já excluo aqui a letra A, que é a função do primeiro grau, não pode ser dito nenhum. Excluo também a letra C, sobrando só para a gente B, C ou E. Exercícios como esse, eu vou sem delongas, como essa aula está sendo destinada a alunos da terceira série, para o vestibular, eu já logo vou rasgar para você falando que a forma mais fácil de resolver esse exercício é substituindo o valor do x aqui, ó. Substituir o valor do 1 nessa função. Faz aqui comigo, ó. 1 ao quadrado mais 15. 1 ao quadrado dá 1, com mais 15 dá 16, então não pode ser essa daqui também. Vamos para essa daqui? 1 ao quadrado dá 1, com mais 5 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1, com mais 5 vai dar 6, também não vai ser essa daqui. Então tento nessa aqui, ó, né? 5 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, vezes 5 dá 5. Então essa é a única função que vai coincidir com o valor do y aqui. Claro que às vezes é interessante você testar os outros valores também, né? 2 ao quadrado, ó, por exemplo, vai dar 4, vezes 5 vai dar 20, só para testificar para você o segundo valor. Tá certo? Então a alternativa correta aqui é a alternativa correta aqui é a alternativa E. Tá ok, brasileiros? Até mais. Espero que você faça aí alguns exercícios do livro que foram propostos para a gente estudar mais. Um abraço.